Incompreensão. Você acha que as pessoas hoje em dia estão mais compreensivas ou menos? Você acha que as pessoas estão compreendendo melhor umas às outras ou a incompreensão tem aumentado? Eu acho que não precisamos ir muito longe para detectar que a incompreensão entre as pessoas tem aumentado como nunca. Apesar de hoje nós termos meios de comunicação avançados, instantâneos, hoje nós podemos comunicar, traduzir instantaneamente em praticamente qualquer idioma, nós podemos ter acesso a informações na ponta dos dedos, apesar de tanta comunicação disponível, ferramenta para comunicação, apesar de tanta informação ao nosso dispor, nunca houve tanta incompreensão no meio das pessoas. A incompreensão, sim, tem aumentado. Nós temos visto, percebido isso, e quem passa 5 minutos na internet pode confirmar o que eu estou falando. Ora, basta você pensar para entender por que isso está acontecendo. Em um mundo veloz, em que as pessoas estão apressadas, correndo para um lado e outro, com ansiedade para ter tudo rápido. Ou seja, o mundo está acelerado. Em um mundo onde o déficit de atenção é alto, exatamente por estarmos em um mundo acelerado, quem tem tempo para parar e prestar atenção em algo ou alguém? Algo necessário para facilitar a compreensão é você prestar atenção, é você ouvir, é você se interessar, é você se concentrar, é você focar. Mas o déficit de atenção hoje é lá em cima. As pessoas não estão mais tendo paciência para parar e ouvir ninguém. Então, déficit de atenção lá em cima. Somado a isso, um egoísmo crescente da parte do ser humano, pois hoje nós vivemos na geração mais egocêntrica que a humanidade já conheceu, a geração do eu, do olha para mim, a geração da selfie, a geração do eu primeiro e tudo para mim, e o que eu posso ganhar com isso, o que eu vou ganhar com isso. Então você soma essas três coisas, vidas apressadas, velocidade, ninguém tem tempo para nada, déficit de atenção lá em cima e crescentes doses de egoísmo, e o que você tem? Você tem um aumento na incompreensão. Ninguém mais presta atenção em ninguém. Ninguém mais compreende ninguém. As pessoas não têm tempo umas para as outras. Aliás, elas não têm tempo nem para elas. Por incrível que pareça, a geração tão egoísta no sentido de fazer as suas vontades, de buscar aquilo que querem, seus impulsos, agora, na hora. Mas isso não quer dizer que elas se entendem, que elas mesmas estão tirando tempo para elas, para entender o que está acontecendo com elas. Se as pessoas nem compreendem a elas mesmas, como elas compreenderão o seu próximo? Então, os índices de incompreensão vão aumentando. E com a incompreensão, aumentam o quê? Aumentam os divórcios, porque homens e mulheres não estão se entendendo, não é verdade? Homens e mulheres estão se tornando inimigos, então casamentos vão fracassando, pais e filhos vão se separando, vão se distanciando. A sociedade se torna aquela sociedade em que você não pode falar um A, que já é interpretado com algum tipo de discriminação, de ofensa. Você fala A e a multidão grita racismo, homofobia, machismo, e algum ismo novo que vão inventar ainda. E então, ninguém mais tem a coragem de expressar, de falar exatamente o que está pensando, sob pena de ser atacado, cancelado,
censurado e simplesmente eliminado da vida pública. Então, este é o mundo em que nós estamos vivendo, o mundo da incompreensão. Nós não podemos mudar o mundo, não. Você não vai mudar, eu não vou mudar o mundo. A gente só pode mudar o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, pelo menos este mundo nós podemos mudar. Então, o que é que a gente pode fazer a respeito disso? Pelo menos no nosso mundo, no seu mundo, aí na sua casa, aí no seu círculo de amizades, no seu local de trabalho, onde você tem acesso, onde você tem poder para fazer, para influenciar alguma coisa, então você pode sim prestar mais atenção neste fato. Que as pessoas, por serem mais incompreensivas e incompreendidas, elas estão destruindo relacionamentos, estão pré-julgando, estão precipitando-se em tirar conclusões e as consequências muitas vezes são trágicas. Pessoas perdem o emprego, perdem o trabalho, perdem o casamento, enfim, perdem a vida porque tiram conclusões precipitadas. O que é que você pode fazer? O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, esteja atento a esta vida acelerada que o mundo quer que você tenha. Sim, há muitas coisas em que nós precisamos ser diligentes. Se nós não acompanharmos o ritmo, vamos ser deixados para trás. Eu falo na questão do trabalho profissional, competitiva, dos seus negócios e etc. Isso tem um valor e uma importância. Porém, na vida pessoal, você precisa saber fazer aquilo que Jesus fazia. Você vê nos evangelhos que, de tempo em tempo, Jesus se retirava para lugares distantes. Ele se retirava da multidão, das grandes cidades, as pessoas que sempre estavam concorrendo, vindo atrás dele, ele se retirava, às vezes sozinho, às vezes levava alguns discípulos. Para quê? Para passar momentos a sós com Deus, em oração, em reflexão, longe do barulho, da correria. E olha que nós estamos falando de 2000 anos atrás, em que a agitação daquele dia era a tranquilidade de hoje. Mas ele tinha esse cuidado de se afastar. Ou seja, às vezes você tem que desligar o teu celular. Às vezes você tem que colocar o celular para baixo e olhar nos olhos da tua esposa, do teu marido. Às vezes você vai ter que parar essa vida frenética de sempre estar olhando para uma tela e você vai ter que falar com as pessoas que estão próximas de você, falar com Deus ou simplesmente falar com você mesmo. Você precisa fazer isso. Desacelerar um pouco. Essa desaceleração vai te ajudar a se compreender melhor e compreender as pessoas ao seu redor. Vai ajudar você a aumentar a sua atenção, o seu poder de foco. Porque ninguém que está acelerado consegue ter um foco concentrado. Então, você focar, você ler, por exemplo, meditar na palavra de Deus. Deus fala para inúmeros de seus servos, medite na minha palavra, dia e noite. A meditação, por isso que meditação se populariza neste mundo, ainda que seja uma meditação que não tem nada a ver com Deus, mas só o parar já ajuda muitas pessoas, algumas pessoas já sentem um pouquinho de paz só porque pararam para meditar. Eu recomendo não esta meditação, mas a meditação que Deus recomendou, que é a meditação na palavra dele. É uma meditação que ajuda você a focar, ao passo que você está lendo, pensando nas palavras de Deus, então você está aumentando o seu poder de foco, seu poder de atenção e aguçando os seus ouvidos para ouvir a palavra dele, para ter o seu entendimento iluminado. E isso também vai ter consequências no terceiro ponto, que quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, então menos egoísta a gente é. As Escrituras dizem assim, lá no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
A pessoa que está nas trevas, com densas trevas ao seu redor, sua visão bloqueada, seu entendimento bloqueado, a luz pode brilhar diante dos seus olhos como o sol do meio-dia e ela não vai compreender. Então, que tragédia é a pessoa não compreender a própria luz de Deus, porque ela não tira um tempo para focar nisso. Quanto mais você foca nas coisas deste mundo, mais trevas te rodeiam. Quanto mais você procura buscar a Deus, olhar para o alto, meditar nas palavras dele, mais a luz resplandece dentro de você. E mais compreensivo você se torna. Agora, não espere que você vai ser sempre compreendido por todos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!